Graça e paz a todos, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, apesar de tudo que temos passado, mas sabemos que Deus, Ele tem um caminho no meio da tormenta. É assim que diz o profeta. Nosso Deus tem um caminho no meio da tormenta. E eu não sei qual é a tormenta que você passa hoje na sua vida. Sabemos que todos temos passado essa tormenta que se chama Covid-19. São os momentos na nossa vida que passamos por turbulências, né? Uma tormenta é uma chuva muito forte, com relâmpagos, trovões, com o mar revolto. Então, mesmo nessa situação, o profeta Naum diz que Deus tem um caminho no meio da tormenta. São problemas que a gente passa, pequenos ou grandes, mas o que determina o problema não é o tamanho dele. Primeiramente, é cada um que passa sabe o que passa. Por isso que nenhum problema é maior que o outro. Cada um que passa por um problema sabe o problema que está passando. Mas mais do que isso, o que determina a vida do cristão, nós que estamos aqui, você que está em casa, você que vai acompanhar essa palavra depois, o que determina é o nosso relacionamento com Deus. Quem é o nosso Deus? O salmista vai dizer que o Senhor é o refúgio e é um socorro bem presente em tempos de tormentas, em tempos de dificuldades. Por isso eu quero convidar os irmãos que estão aqui e você que está em casa, para que possamos abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 57. Livro do profeta Isaías, no capítulo 57. Eu quero dar esse tempo para você poder achar e ler comigo essa palavra poderosa. Isaías, capítulo 57. Nós iremos ler uma palavra muito conhecida. Talvez se você não conhece ainda, você vai conhecer agora, mas creio que seja uma palavra muito conhecida. É um dos versículos mais incríveis que eu vejo na Bíblia, que falam sobre a essência de Deus, sobre como o nosso Deus se relaciona conosco. Eu quero que você abra a sua Bíblia, aí na sua casa, no livro de Isaías, capítulo 57. Nós iremos ler apenas um versículo, que é o versículo 15. Essa época que a gente está vivendo é uma época que a gente já ouviu pessoas, talvez você está aqui ouvindo essa palavra, talvez também você já se perguntou assim: onde está Deus no meio de tudo isso? Onde está Deus? Ou uma outra pergunta que também é parecida com essa, que é: será que Deus se importa com o que está acontecendo comigo? Será que Deus me vê? Onde está Deus? Será que Deus se importa? Será que Deus está me vendo? Vendo o que eu estou passando? Essa crise financeira, essa crise emocional, essa crise espiritual. Eu já estou mergulhado em pecados. Eu acho que Deus não me ouve mais. Eu acho que eu não consigo voltar mais ao primeiro amor. Eu acho que eu perdi a chama do Espírito Santo no meu coração. Eu não sei qual a tormenta que você está passando, se é um pavor desesperador por essa situação de pandemia. E aí talvez você esteja nesse dilema: será que Deus vai me atender? Será que Deus me vê? Onde é que está Deus em meio a tudo isso? Eu quero dizer para você que essa pergunta é uma pergunta que eu posso me fazer em alguns momentos, mas também é uma pergunta extremamente humana e que está nas páginas da Bíblia também. O capítulo que a gente pediu para você abrir, no capítulo 57, Deus vai dirigir uma palavra ao povo dele que estava, porque por volta de 720 a.C., o rei Senaqueribe, o rei da Síria,
ele invadiu o território do povo de Deus e levou o povo de Deus para a Babilônia. Então essa palavra que a gente vai ler agora é uma palavra que traz esperança para um povo que estava sem esperança, sem perspectiva, e assim talvez a gente se encontre também em alguns momentos. E a pergunta que eles fizeram a Deus naquele momento: onde estava Deus que não nos deu vitória? Onde está Deus? Porque o nosso pecado ele é muito grande. Deus ele não se preocupa mais conosco. Assim o povo, a nação de Judá estava passando esse período de crise de fé, de crise existencial, de identidade como um povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus estava na Babilônia, longe de Jerusalém. Jerusalém representava a cidade de Deus. E Jerusalém, a última lembrança que eles tinham é que Jerusalém tinha sido devastada, destruída, derrubados os muros. Então eles estavam, a cidade do Deus Altíssimo está devastada. Eles estavam sem a figura do rei, que havia sido levado prisioneiro de uma maneira vergonhosa. E mais do que isso, havia na mentalidade dos povos babilônicos a ideia de um Deus chamado Marduk, de maneira que esse Deus para os babilônicos era super poderoso. E naquele contexto da época, o povo de Deus estando preso na Babilônia, dava a entender que além deles estarem longe da cidade de Deus, longe do templo onde habitava ali a presença de Deus, eles estavam também como um povo derrotado por um Deus maior, superior, porque Marduk venceu o Deus que nos tirou lá do Egito, porque nós estamos aqui, nós estamos presos. O salmista vai relatar que junto aos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos, porque nós nos lembrávamos de Jerusalém, e os nossos inimigos e adversários, eles passavam diante de nós e zombavam, e diziam assim: cantem os hinos, adorem o seu Deus, e nós não tínhamos forças para cantar, para louvar. Essa é a situação catastrófica na qual o povo de Deus, em um determinado momento da história, se encontrou. Pastor, por que o povo chegou nessa situação? Pecado. Por que o povo chegou nessa situação? Desobediência. Então, o povo, alguns estavam convictos do pecado e estavam clamando por arrependimento, e outros, apesar do que estavam passando, não estavam dando conta de se arrepender. É igual esse tempo de pandemia que a gente está vivendo. E a gente reflete e diz assim: mas mesmo com essa época onde pessoas queridas estão morrendo, parece que a igreja não se desperta. Parece, e a gente fala na igreja de uma maneira geral, óbvio que tem as exceções, óbvio que a obra de Deus está avançando, óbvio que Deus tem salvado vidas, mas a gente fala de uma maneira geral. Parece que alguns não se despertam, mesmo em plena pandemia, mesmo em plena uma doença séria que tem matado pessoas, mesmo numa iminência da gente se encontrar com Jesus, parece que as pessoas não se despertam. Eu vi dizer essa semana, alguém me falou, não lembro quem, que quando entrou nesse período aí, lá atrás, há quase um ano atrás, de lockdown, de parar algumas coisas, as famílias se reuniam nas casas, tinham culto nos lares. Hoje a gente vive a mesma realidade, mas as pessoas não se reúnem mais nas casas. É como se a gente fosse se habituando a viver numa situação de afastamento de Deus, de comodismo, de pecado. Assim o povo estava naquela situação. Se você perguntar, toda a nação de Israel estava ciente dos seus pecados, estava se arrependendo? Não. Mas haviam aqueles que sim, que clamavam, que se sentiam saudosos para voltar para Jerusalém, mas talvez não houvesse muita perspectiva, porque a Babilônia era um império gigantesco, e o que a gente pode dizer é que talvez eles não imaginassem que quem poderia tirá-los de lá. Agora, vamos ler o texto, só para você entender esse contexto, porque essa palavra que Isaías fala da parte de Deus é uma palavra de conforto, de consolo, de esperança,
de dias melhores, mais do que dias melhores, é a esperança de que o Deus eterno, Ele habita não só na eternidade, mas habita conosco, com o povo. O povo achava, meus irmãos, igreja, que Deus estava distante, que Deus não estava mais vendo a situação deles ali no cativeiro. 70 anos estavam se passando ali e eles achavam que Deus havia se esquecido deles. O que o profeta fala no capítulo 57, versículo 15? Entendendo assim esse contexto: onde está Deus? Onde está Deus, Isaías? Tu falas com Deus, onde está Deus? Talvez a gente fique se perguntando também no meio dos nossos problemas: onde está Deus? E eu vou dizer uma coisa para você: Deus está aqui. Deus está aí com você agora em casa. Deus está conosco. Há uma promessa do Senhor Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você tem percebido a presença de Deus com você nesse tempo que se chama hoje, nesse tempo que tem se chamado Covid-19, nesse tempo que tem trazido para nós tantas mudanças? Quem tem sido a pessoa de Deus na sua vida? O profeta, ele diz assim, versículo 15: porque assim diz o alto, o sublime, aquele que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele diz: habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e com o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Eu quero ler mais uma vez a palavra de Deus. Quero ler esse versículo novamente. Leia, ou se você não está com a Bíblia aí agora, escuta essa palavra. Porque assim diz o alto, o sublime, aquele que habita na eternidade, aquele que tem o nome de santo. Ele, Deus, o eterno, ele diz: habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito, com o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Estar abatido é estar desanimado. A palavra abatido aqui ela tem na raiz a ideia de estar esmagado, esmiuçado. A palavra abatido então significa aquele que está desanimado. E o povo estava desanimado. Mas apenas não era o abatido, desanimado. Deus estava dando uma palavra de que iria agir na vida do povo, também daqueles que estavam contritos. A palavra contrito é da mesma raiz da palavra quebrantamento. É aquele que tem um coração arrependido, um coração que é moldável. Então Deus está falando para dois grupos de pessoas aqui. E era uma palavra para o povo, a nação de Deus ali no cativeiro, mas é uma palavra para nós hoje. Então Deus estava falando para aqueles que estavam abatidos e desanimados. E eu não sei se você está desanimado ou que tem levado a sua fé a diminuir, o que tem te levado a desanimar, se são pessoas, se são frustrações, se é essa situação que temos vivido. Então essa palavra é para você. Aqui há uma promessa de Deus, que a gente tem que se agarrar com essa promessa. Quando eu digo que na vida do crente a tristeza vem, e eu falo prontamente que ela vem, mas ela vai embora, porque a alegria do crente não é uma coisa e nem são coisas. A alegria do crente é o próprio Jesus. Por isso que o crente precisa confiar nas promessas que estão na palavra. Aqui há uma promessa. Você pode ir no seu quarto com os seus joelhos no chão, com essa Bíblia, com a Bíblia que você tem, abrir essa palavra, clamar a Deus e dizer: Pai, eu estou clamando a Ti sobre a Tua palavra. Tu és o Deus que diz que vem vivificar o que está abatido. Eu estou desanimado, eu estou um caco, eu estou fragilizado,
mas eu preciso que o Senhor venha, porque o meu corpo e o meu coração, como dizia o salmista, eles podem fraquejar, mas o meu espírito, ele quer te adorar. Eu não sei você, mas às vezes o nosso espírito quer adorar a Deus, mas a nossa carne não quer. Às vezes acontece. Às vezes a gente quer adorar a Deus, mas a nossa carne ela não quer, mas o espírito quer. O espírito está clamando lá dentro para que vençamos aquilo que a carne quer que prevaleça, que muitas vezes é o desânimo, a tristeza, o olhar do irmão, o olhar invejoso, o olhar cobiçoso. Eu não sei o que tem desanimado você. O que havia desanimado o povo da nação de Israel, o povo de Judá, era a esperança deles havia ido por água abaixo, porque eles estavam presos, repito, na Babilônia, eles estavam distantes de Jerusalém, distantes do templo e distantes daquela comunhão que eles achavam que haviam perdido com Deus. Então, o que tem desanimado a tua vida no dia de hoje? Essa palavra também é para aqueles que estão contritos. O contrito é o quebrantado, é aquele que está arrependido daquilo que fez, de algo que fez. Então a nação de Deus aqui, ela está representada historicamente por esses dois grupos de pessoas: os abatidos e desanimados e os que estavam se culpando por causa do que tinham feito, da desobediência. Então, quantas pessoas às vezes também não têm dificuldade de retornar para Jesus? Quantos estão fora da igreja e não conseguem voltar mais? Outros estão na igreja, mas estão também lutando contra acusações do diabo. Aqueles que têm se encontrado muitas vezes clamando a Deus por uma nova oportunidade de acertar, de fazer as coisas certas. O povo de Deus do passado é o mesmo povo de Deus de hoje. Talvez assim você se encontra hoje desanimado, tentando permanecer firme, mas não tem sido fácil. Então esse era o contexto. 720 anos antes de Cristo, o povo estava preso ali naquele cativeiro por causa da desobediência deles. Mas olha, tem uma coisa que hoje, enquanto eu estava meditando aqui na palavra, Deus falou ao meu coração, é exatamente o seguinte: eu quero que você guarde no seu coração, se você esquecer de tudo o que a gente falou aqui, você possa lembrar disso, porque isso aqui quando eu ouvi Deus falar no meu coração hoje à tarde, então prontamente eu coloquei aqui para poder repassar para você. Então guarde no seu coração, o seguinte: essas duas coisas muito importantes. Você vai para casa, vocês que estão aqui, os irmãos, Ministério Louvor, a equipe da mídia, você que está em casa, você vai daqui a pouco desligar o celular, vai meditar. Guarde isso aqui no seu coração. Olha só, a maior dor do povo de Israel lá atrás, a maior angústia era porque eles não entendiam o agir de Deus. Eles não entendiam o agir de Deus. Por eles não entenderem o agir de Deus, porque os profetas disseram: vocês vão ser, nosso povo vai ser minado. Os profetas falaram, Jeremias falou, vai vir destruição. O povo não entendeu o agir de Deus. Quando tudo aconteceu, eles estavam lá distantes de tudo. Quando a gente lê Lamentações de Jeremias, a gente vê que mulheres foram estupradas, arrancadas dos pais. Foi uma assolação total. Jeremias chorava, se lamentava. Então, mas Jeremias, como um profeta de Deus, entendia o agir de Deus, porque Deus havia dito a eles: olha, o povo me desobedeceu de uma tal forma que eu preciso ensinar o povo, e eles vão passar um período de tempo no cativeiro, mas depois eu vou resgatá-los de lá. Mas por mais que o profeta falasse, o povo já no cativeiro não entendia o agir de Deus. Então preste atenção, a raiz do seu sofrimento pode ser isso também. Talvez você não entenda por que Deus faz isso, por que Deus está agindo dessa maneira. Então, por não compreender o agir de Deus, nós sofremos. Porque se Deus dissesse assim: olha filho, te coloquei essa carga, te fiz passar nessa prova. Se Deus falasse com claras letras
para você, para mim, seria mais fácil aguentar passar a prova. Mas por culpa nossa mesmo, por não amarmos Jesus como devemos amar, as situações vêm na nossa vida, pega a gente de surpresa, a gente não entende o agir de Deus e a gente está distante dessa comunhão com Deus. A gente só é crente, só está na igreja, a gente só é pastor, a gente só prega, mas a gente está distante de uma comunhão com Deus, aí a gente não entende o agir de Deus e nosso coração é minado por sofrimento, por tristeza e por desânimo. Então, só para você entender, para eu entender, quando Deus falou no meu coração que o povo ele sofre por não entender o agir dele. Você que é pai, você que é mãe, quando muitas vezes uma criança ela quer uma coisa e aquilo para a criança é tudo de bom, mas você está dizendo não, não e não. A criança chora, esperneia, mas a criança não sabe que você está agindo para o bem dela. Assim somos nós diante de Deus. Deus sabe o que é melhor, nós não sabemos o que é melhor. Por isso, por não entender o agir de Deus, o povo no passado sofreu bastante. Também nós, por não entendermos o agir de Deus, sofremos. Mas mais do que isso, guarda isso no seu coração. Eu posso não entender o agir de Deus. Eu, você, qualquer pessoa, podemos não entender o agir de Deus. Ok, podemos não entender, mas não podemos duvidar do cuidado de Deus. Podemos não entender o agir de Deus, mas não podemos duvidar do cuidado de Deus. Do cuidado de Deus. O versículo que a gente leu, ele fala sobre uma coisa. Se você observar, olhe novamente, se você está com a Bíblia em casa, olhe novamente o versículo. Ele fala sobre um Deus que é transcendente. O que é um Deus transcendente? A ideia de um Deus que está longe, distante, alto, longe de tudo que é pecado, acima de tudo e de todos, como aquele que é criador, que governa. E a Bíblia diz, o texto fala que ele habita na eternidade. Deus então não habita no tempo, no espaço de tempo que cabe a nós, que é passado, presente e futuro. Assim diz o alto, o sublime, aquele que habita na eternidade. Deus estava falando para o profeta: sim, eu sou exaltado, eu estou acima de tudo e de todos todos os problemas, todos os imaginários de deuses que vocês imaginam. Deus estava falando para o povo: eu estou acima, eu habito na eternidade, eu sou grande, eu sou exaltado, eu sou santo, meu nome é santo. Então há uma exaltação de Deus nesse versículo que remete à transcendência desse Deus. Mas ao mesmo tempo que esse Deus ele é transcendente, ele está acima e fora do mundo, esse Deus ele é imanente, ou seja, ele é presente, ele está envolvido com o mundo que ele criou. Ele diz aqui, o texto, o profeta fala: eu sou um Deus alto, sublime, habito na eternidade, meu nome é santo, eu moro num santo lugar, mas também eu habito com o contrito, com o quebrantado, com o arrependido, com o desanimado, com o que está fraco. Então há aí um paralelo, percebam, nesse conceito de Deus, um Deus que está acima de tudo e de todos, na sua transcendência, mas é um Deus presente. Por que o profeta fala dessa maneira? Porque eles achavam, e havia um conceito na época, principalmente dos povos pagãos, principalmente daquele contexto que o povo de Deus vivia, de que os deuses não se envolviam com o ser humano criado, que o ser humano criado foi apenas criado para ser escravo e servo dos deuses de maneira assim, opressora, de maneira que os deuses não se preocupam com o bem-estar dos seres humanos, de maneira que se os seres humanos querem algumas coisas dos deuses, eles deveriam sacrificar pessoas e uma série de coisas. Então o que acontece? O profeta está dizendo: o nosso Deus ele é soberano, mas ele é um Deus que se preocupa com você.
Por mais que Deus habite na eternidade, Ele se preocupa conosco. É por isso que Jesus vai dizer: você quer falar com Deus? Entra no secreto do teu quarto. E o Deus que habita na eternidade, o qual tem um nome de santo, que é alto e sublime, Ele te vê no secreto, no escondido, aonde você mora, em Bom Jardim, onde você está agora, a sua cidade, o seu quarto, o seu bairro, Deus, Ele te vê. Eu queria deixar essa palavra para você hoje. Nosso Deus é santo, nosso Deus, Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Ele é o único Deus que habita na eternidade. Ele não tem princípio, Ele não tem fim. Nós não podemos entender como que Ele surgiu, porque a ideia que temos da Bíblia é que Ele nunca surgiu. Ele sempre existiu. Deus, Ele é. Nossa mente é limitada para compreender esse Deus. Porém, na maneira que nossa mente é limitada para compreender esse Deus, a nossa mente ela é capacitada a experimentar esse Deus. O abraço de Deus, a voz de Deus, o consolo de Deus, o perdão de Deus. O mundo que está aí criado, a forma como o planeta Terra está bem localizado na nossa galáxia, todos os dados milimetricamente ajustados. Se a Lua fosse um pouquinho mais perto da Terra, haveriam inundações enormes dos mares nas partes terrestres. Se a Lua fosse um pouquinho mais distante, também aconteceriam outros fenômenos físicos. Então está tudo no universo muito bem organizado. Isso mostra que existe um Deus, que existe alguém inteligente por trás de tudo isso que nós entendemos como o ar que a gente respira, o gás carbônico, o oxigênio, o sol que nos aquece a cada manhã e que nunca deixou de nos faltar um dia sequer. Então existe um Deus sim que é soberano, mas esse Deus, meu irmão, esse Deus, minha irmã, meu querido que está nos ouvindo nesse momento, esse Deus, Ele é um Deus que resolveu um dia vir aqui na terra, se tornar homem, padecer. O escritor aos Hebreus vai dizer que ele sofreu em tudo. Então Jesus sabe o que é sofrer por ser traído. Jesus sabe o que é sentir dor. Jesus sabe o que é sentir a ingratidão das pessoas. Jesus sabe o que é sentir a indiferença. Jesus sabe o que é ver e sentir a preocupação das pessoas com o que comer, com o que vestir. Esse Deus experimentou a humanidade. Esse Deus, Ele experimentou a humanidade para nos resgatar para Ele. E hoje a gente está aqui. A gente adora um Deus que habita nas galáxias. A gente adora um Deus que habita na eternidade. Mas nós precisamos adorar um Deus também que habita no nosso quarto, que habita conosco quando estamos sozinhos em casa. O nosso Deus. Há um convite hoje aqui que Deus nos faz. Ele quer tomar a nossa dor, Ele quer nos vivificar. Há uma promessa. Percebam o texto, ele fala da grandeza de Deus, da realeza de Deus. O texto ele fala também sobre a misericórdia desse Deus. É um Deus que é grande e que é rei sobre tudo e todos, mas é um Deus misericordioso, compassivo, longânimo, benigno. Esse Deus ele quer nos ajudar, assim como Deus ajudou e trouxe promessas de vitória para o povo dele lá no passado. Ele diz aqui no texto: vivificar aqueles que estão abatidos. Você está desanimado nessa noite? Jesus está dizendo que Ele vai vivificar a tua vida. Você só precisa crer nessa palavra. Você não precisa viver nessa dimensão que você tem vivido sua fé. Jesus quer te chamar para subir degraus maiores, mesmo nessa época de pandemia. Há uma promessa aqui de Deus que Ele vai vivificar aqueles que estão arrependidos. Não pare por causa do seu pecado, por causa do que você cometeu. A maior evidência de um salvo é a perseverança. Se você em algum momento da sua vida se perdeu, se envolveu com coisas erradas, mas você sabe lá no fundo, lá no íntimo, que aquilo não era o seu lugar, que aquele não era a maneira correta de agir, mas que agora você tem se martirizado por isso,
Entrega essa dor para Jesus. Ele está dizendo aqui: eu vou vivificar o coração daqueles que estão contritos. E há uma diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é algo que Deus não quer que fique no meu nem no teu coração. Eu não posso me martirizar, me corroer em remorsos por algo que fiz. Eu preciso prosseguir adiante, eu preciso avançar. Quando há um arrependimento e nós precisamos constantemente nos arrepender, é nós dizermos assim: eu errei, eu não quero mais tomar esse caminho. E aí a gente toma a direção certa. Foi dito hoje aqui na lição de manhã, na escola bíblica, que aquilo que fizemos fica na nossa memória. Você imagina o coração de um assassino, de alguém que matou e tirou a vida de alguém, e que lá no cárcere privado de um presídio, ele conhece Jesus e conhece o amor de Jesus. Você imagina que ele diz para Deus: Deus, eu me arrependo disso. E é difícil talvez para ele começar e retomar a sua vida. E quantas vezes, muitas vezes o diabo vai lembrar ele do que ele fez, mas ele não guarda mais remorso, mas sim um arrependimento. Então o que habita no teu coração hoje? O que tem feito você desanimar? Você tem que identificar. O que eu tenho para falar para você hoje é aquilo que Deus falou no meu coração. Eu sou um Deus grande, eu sou um Deus alto, eu sou santo, vocês são pecadores, mas disse Deus: eu amo vocês, eu comprei vocês com meu sangue. A todos quanto receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É o que diz no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Então, nessa noite, quais são as perguntas que você faz? Onde está Deus? Deus está aí agora. Mas você não é convidado a entender o agir de Deus. Você só precisa confiar. Então talvez Deus te colocou em alguma tormenta, em alguma situação difícil, em algum imprensado. Talvez Ele queira provar a tua fé. Talvez Ele queira encher teu coração de experiências que vão servir lá para frente. Você só precisa hoje confiar. Confiar nesse Deus que comanda as estrelas, mas que também comanda o nosso coração, nossos hormônios, nossas células, nossos neurônios. Eu preciso me entregar a esse Deus. Pastor, o que é que eu faço para ganhar a atenção desse Deus? Está dito aqui na palavra: eu venho a todo aquele que é quebrantado e contrito. Certa vez Davi pecou de maneira terrível. Ele matou um homem, ele mentiu a respeito da situação, ele tentou camuflar as coisas, depois não teve jeito, o profeta chegou e falou do seu erro, e Davi, muito envergonhado, se arrependeu, chorou, pediu perdão a Deus. E num dos salmos que Davi escreveu, uma das suas canções, dos seus louvores, é o Salmo 51, no versículo 17, do Salmo 51, quando Davi confessa e pede perdão a Deus, ele diz que os sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Ele termina dizendo assim: porque tu, ó Deus, não desprezarás um espírito compungido e quebrantado. Então, Jesus entende a minha dor, Jesus entende a tua dor. Jesus entende o teu desespero, Jesus entende o meu desespero. Jesus, Ele fez uma promessa de que estaria conosco todos os dias. Eu queria convidar você, nesse instante, para pensar justamente no que tem mais te distanciado de Jesus. No que tem mais distanciado você do Senhor Jesus. Jesus, eu estou desanimado. Jesus, eu estou frustrado. Jesus, você não vai me dar isso, você não vai me dar aquilo. Jesus, eu pequei. Você precisa dessa conversa com Jesus quando terminar esse culto, quando terminar essa palavra. Jesus, por que eu estou distante? E a partir dessa conversa que você tem com Jesus, que o Espírito Santo vai te conduzir com um coração quebrantado, eu creio que Jesus vai vivificar o teu espírito, o teu ânimo, e você vai poder dizer como Davi, mais uma vez, no Salmo 34, versículo 18:
perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Você precisa dessa salvação hoje? Você precisa dessa salvação hoje? Seu coração está oprimido, está apertado, está angustiado. Você não está mais tendo vontade de trabalhar na igreja, de estar no ministério, de ir no seu trabalho, com a sua família. Para tudo, para tudo, para tudo. Jesus te ama. Quem te odeia é Satanás. A palavra diz que Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que Ele entregou Jesus. E na pessoa de Jesus, Ele mesmo vem e se entrega por nós. Jesus, a ira de Deus está sobre todo aquele que não reconhece Jesus como Senhor. Mas se você já reconheceu Jesus como Senhor, há uma grande mancha de sangue do Cordeiro entre você e Deus. A Bíblia fala que pelo sangue de Jesus nós temos acesso ao Pai. Se você não entregou a vida para Jesus ainda, tome cuidado, porque Deus está irado contra o pecado. Mas a todo pecador compungido, quebrantado, Deus não despreza. O povo de Israel, o povo de Judá, a nação ali junta, precisava entender isso. Eles precisavam criar esperança, perspectiva nos corações e entender que esse Deus distante, soberano, era o mesmo Deus que habitava ali com eles, que conhecia as dores deles e que ia tirar eles daquela situação. O profeta deu essa palavra de ânimo e eu espero que nessa noite você entenda isso e você não se cruze os braços, nem se acomode, porque se você não clamar, a bênção não virá. E de que bênção estamos falando aqui agora? Preenchimento do Espírito Santo, recarga de bateria para a sua fé ser vivificada como dos primeiros cristãos, como a gente canta. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Mas de braços cruzados, as coisas não acontecem. Se você mesmo em meio a essa pandemia está dizendo assim, meu Deus, nem assim com a pandemia eu me despertei, mas quem é você? É alguém que passa tempos e tempos na Netflix, tempos e tempos no seu trabalho, no seu corre-corre, mas se você não buscar a Deus, Ele diz, os que me buscam me encontrarão, os que me buscam me encontrarão, eu me deixarei ser achado por eles, mas onde está a fome de Deus? Aí é com você. Não coloque a culpa em Deus de nada. Não coloque a culpa em Deus das coisas que têm acontecido. Deus, Ele age, Ele permite, na sua vontade permissiva, algumas coisas aconteçam conosco, mas a culpa nunca está em Deus, sempre está no homem, sempre está em mim. Sou eu que não busco a Deus, sou eu que não dou a Ele o tempo que é necessário para Ele revelar coisas novas e frescas para a minha vida, de maneira que eu venha a ser renovado. Então, em nome de Jesus, nessa semana, faça um propósito diante de Deus. Qual foi a última vez que você leu um versículo da Bíblia sequer? Qual foi a última vez que você esteve diante de Deus, conversando com Ele, debaixo de uma árvore, como a gente fala, ou no quarto, ou junto com a sua esposa, ou afastado da sua esposa, enfim. Deus está nos convocando para um tempo de ajuste. E Ele está dizendo, eu posso vivificar, eu posso restaurar. Essa palavra de Deus nessa noite, ela é para a nossa vida, ela é para a minha vida. Eu creio que a gente vai passar esse tempo de pandemia, como foi dito aqui hoje pela manhã, não estamos passando na perseguição ainda, não estamos ainda vivendo as catástrofes que realmente estão para acontecer pela palavra de Deus. Há muita coisa já se cumprindo, há muita desordem no mundo. Isso já é o tempo do fim se aproximando, pastor? Sim. Hoje me perguntaram, pastor, o que tem acontecido é sinal do tempo do fim, a Covid? E eu disse, porque está escrito na palavra que haverão as pestes, e as pestes geram fome, e é o que tem acontecido no Brasil principalmente. Mas isso ainda não é a perseguição. Então, se você
É como Deus uma vez falou ao profeta, né? Que ele precisava aprender a lutar de uma maneira a não se limitar, mas lutar pela força do Senhor. Então, se você tem se dobrado diante dessa situação, o que será de você com situações piores? Como fala sempre o pastor aqui, o que será de você quando a perseguição vier? Então, essa é a hora da gente tomarmos essa palavra, entender que o nosso Deus é único e que Ele é único na eternidade, mas Ele é único no nosso quarto, no secreto. E lá no nosso quarto, no secreto, nós somos esse mundo de Deus, a nossa vida, onde Ele quer trabalhar, onde Ele quer moldar, onde Ele quer dar toda a atenção. Então que nessa semana você tire um tempo para estar com Deus, para corrigir algumas coisas na sua vida, para que a gente possa continuar avançando em nome de Jesus. Essa palavra nessa noite, eu quero convidar você, os irmãos que estão aqui, para ficarmos de pé, para orarmos. E os demais irmãos que estão em casa também, interceda nesse momento, né, em pensamento aí na sua casa, por mais uma semana que teremos, mas debaixo dessa certeza: Deus habita com o abatido, Deus habita com o quebrantado, Deus habita com o fraco para renovar as forças do fraco. Deus só não quer negócio com quem não quer dar atenção a Ele. Quando a gente fecha o coração, Jesus está batendo. Quando a gente fecha o coração, aí Ele não pode fazer nada, porque Ele não arromba a porta do nosso coração. Ele bate e diz: se alguém abrir. Hoje Deus está batendo, hoje Deus está dizendo: eu quero que você converse comigo. Hoje Deus está dizendo: eu posso mudar o quadro da tua vida espiritualmente falando e também psicologicamente, emocionalmente, e daí fluir todas as outras coisas, mas é preciso haver da nossa parte o se aproximar. Tiago vai dizer: aproximai-vos de Deus e Ele se chegará a vós. Então não espere que um dia você acorde super bem, super animado. Esses são tempos difíceis. A convocação é que você vá ao encontro de Deus e seja surpreendido com uma recarga de energia, com uma força necessária para viver esse tempo, para viver esse problema que você tem passado, para viver esses desafios que você tem passado. Não desista, Jesus te ama, você é amado. Se você é filho, se você já entregou a vida a Cristo, você é amado por Ele e Ele quer corrigir, porque o Pai corrige todo aquele que ama. Então receba essa palavra, assim, ó Deus, oramos a Ti. Pai eterno, Deus de amor, Deus de graça, nós rogamos, ó Pai, a manifestação desse amor agora na nossa vida, no nosso coração, Pai, nos despertando como igreja nesse tempo, Pai. Assim como o Senhor foi com o povo, com a nação de Judá, com a nação de Israel, como Tu foste com eles, Pai, demonstrando amor, demonstrando presença, enchendo eles de promessas, Pai, de que o Senhor estaria com eles, com o contrito, com o abatido. Eu rogo pela igreja, Pai, dos dias de hoje, pelos Teus filhos e filhas espalhados pelo Brasil, pelo mundo e especificamente aqui em Bom Jardim. Nós, Pai, que temos lutado para permanecer firmes, temos nos envolvido com a Tua obra, e muitas vezes o envolvimento é maior com a Tua obra do que com o Senhor, mas que o Senhor nos ajude, Pai, nos aponta o caminho correto, não nos deixa morar na tristeza, mas nos leva a experimentarmos a alegria verdadeira, Deus. Enche o nosso coração de alegria, de gozo. Recompensa, Pai, espiritualmente, como diz Tua palavra, toda sorte de bênçãos. É o que diz Tua palavra, que o Senhor nos fez e nos colocou em lugares celestiais para nos abençoar com bênçãos espirituais, Pai. O Senhor nos abençoou nas regiões celestiais. Eu quero sentir cada dia mais essa alegria. Eu quero que a Tua igreja sinta essa alegria. Esse é o nosso desejo, Pai. Que nós não possamos nos mover pelos olhares de quem nos olham, pelas caras feias daqueles que habitam muitas vezes nesse espaço aqui no templo, Pai. Nós não queremos nos mover na direção do que é visível, mas do que é invisível, Pai. Por isso, nessa hora, enche o nosso coração de esperança, de fé, para que no nome de Jesus nós possamos viver o que o Senhor tem para a gente viver.
que nós possamos fazer as escolhas conforme a Tua vontade, Pai. Nos ajuda nessa missão, nos ajude, Pai, e que o Senhor nos conceda essa semana de bênçãos, Deus, de livramentos, tanto da pandemia, como de outros livramentos dos Teus servos que vão trabalhar, que vão viajar e que vão transitar aí, que o Senhor esteja protegendo, reinando sobre as nossas causas, que temos tantas, e que o Senhor seja soberano. Assim nós oramos em nome de Jesus, e que o Senhor nos abençoe e nos conceda uma semana de bênção em nome de Jesus. Amém.